Muito bem, nós já estamos ao vivo pelo Facebook com a transmissão da Escola Bíblica Virtual nesta manhã. Todos são bem-vindos. Eu quero pedir a você que também compartilhe no seu perfil esta aula. Passo aqui o comando à nossa diretora, Neuza de Santos, para ela conduzir, então, a aula Bom dia! Bom dia, pastor Neemias, pastor Marcelo, professora Jamília, pastor Adenauer. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD e que nossas palavras de boas-vindas sejam extensivas a todos que nos acompanham, estudando conosco aqui em nossa sala virtual e também os que acompanharão nas plataformas digitais. Hoje, 7 de junho de 2020, nesta manhã, estudaremos com o apóstolo Paulo sobre heresias, com certeza, à luz da palavra de Deus. De início, nada melhor do que deixar que Deus nos fale através da mesma. É o que faremos agora e queremos compartilhar com todos Mateus 9, 17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Amém, irmão? Eu gostaria que agora o pastor Dagoberto orasse, entregando nas mãos de Deus o nosso estudo e, na sequência, o pastor Marcelo dará início aos nossos estudos. Muito obrigada. O pastor Marcelo não desmutou o microfone dele? Ele tem que desmutar. Não, já desmutei, pastor, mas quem vai orar é o pastor Dagoberto. Pastor Dagoberto, ore, por pastor favor. Dagoberto, desculpem, gente, eu só confundi os nomes, quem está orando. Precisava, ok? Vamos lá. Amém. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, neste momento, por estarmos na Tua presença, Senhor, com outras dezenas de irmãos, centenas de irmãos, Senhor, em todos os lugares, Senhor, em que pode alcançar esta rede para aprender da Tua palavra, Senhor, para saber mais de Ti, para que o Teu Espírito, Senhor, continue entre nós, ó Deus, para nos dar o entendimento, a revelação, Senhor, que precisamos de Ti, Senhor, do conhecimento de Ti. Sabemos, Senhor, que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, como está nas Escrituras, Senhor. E queremos agora que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, unja, Senhor, cada um dos professores que Tu já separastes, ó Deus, para ministrar, os alunos, Senhor, que certamente estarão também tirando suas dúvidas, Senhor, e assim seremos, Senhor, esta unidade diante de Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar de estarmos confinados nos lares, Senhor, Tu nos propicias, ó Deus, este meio de comunicação, esta tecnologia, para que possamos continuar, Senhor, até no conforto dos nossos lares, a falar de Ti e aprender mais de Ti. Portanto, agora, Senhor, pedimos a Ti a unção do Teu Espírito para que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a resistência. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a resistência às heresias. E o texto que foi selecionado hoje encontra-se em 1 Coríntios 2, versículos 6 a 16. E eu gostaria que nós guardássemos bem o 10, o 12 e o 16. Eu vou ler uma leitura rápida para nós entendermos. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, deste momento, deste tempo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nós. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, penetra até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com os espirituais. Ora, o homem natural não aceita coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Hoje nós vamos abordar um assunto que é muito emblemático. A resistência às heresias, o que pode fazer uma falsa ideia, uma falsa doutrina no corpo de Cristo, nas pessoas, na sociedade. E aí eu fui procurar o que vem a ser heresia e as suas consequências. Heresia bíblica é qualquer pensamento contrário aos ensinamentos da Bíblia. Foi utilizado pelos cristãos para designar ideias contrárias, sendo consideradas falsas doutrinas. E as suas consequências? Quais são as consequências de uma falsa doutrina, de uma falsa ideia para o corpo de Cristo, para as pessoas e para a sociedade? As consequências são comportamentos contrários às posturas bíblicas. Podem gerar sofrimento, pesos desnecessários, condutas perniciosas, enriquecimento de alguns espertalhões e etc. E o apóstolo Paulo, ele vai citar em alguns textos o perigo destas ideias contrárias aos ensinamentos da Bíblia. Essas ideias falsas. Em Atos 20, 28 a 30, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos. Colossenses 2,8, o apóstolo Paulo também colocou. Aqui em Atos foi Lucas. Cuidado, Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo que um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Meus irmãos amados, o conhecimento que precisamos está na revelação especial de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Aqui está o conhecimento que o Espírito Santo paulatinamente vai nos descortinando. Descortinando. Não entendemos nem 1% da Bíblia. Tem pessoas que fazem só uma leitura histórica, mas tem textos aí muito mais profundos que fazem tem todo um conhecimento da alma humana, da psique humana, que nós ainda não alcançamos. Não alcançamos. A Bíblia é um poço sem fundo. Em João, apóstolo João, em Apocalipse, versículo 22:18, nos diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Meus irmãos, essa lição ela é muito importante para a saúde da nossa fé. E a saúde da nossa fé é a saúde do corpo de Cristo e da nossa vida como parte deste corpo. E nós vamos abordar algumas questões muito importantes. Primeiro, os problemas com os judaizantes. Ou seja, os judaizantes vai ser explicado, eles queriam tornar o cristianismo uma seita judaica. Depois, nós vamos abordar o gnosticismo, um movimento esotérico. Ensinavam a salvação pelo conhecimento, gnoses. E, infelizmente, como temos visto em nossas igrejas, conhecimentos ocultos, práticas ocultas, que só alguns sabem, a Bíblia não é isso e o cristianismo não é isso. Não é isso. A Bíblia é um livro aberto. Agora, entende quem lê. 3, vamos abordar a grande intervenção de Deus na história. O centro da história é Cristo. O centro da igreja é Cristo. Nós não somos teocêntricos. Judeus são teocêntricos. Muçulmanos são teocêntricos. Nós somos cristocêntricos. O culto é cristocêntrico. Meus irmãos, que nós possamos cada vez mais honrar a Cristo com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e, antes de tudo, com a nossa conduta de fé e prática. E que a nossa única regra de fé e prática seja a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e um grande abraço a todos. Pronto, meus irmãos. Bem, então, vamos lá no primeiro tópico, né? Bom dia a todos. Nós vamos falar sobre esse primeiro ponto, que é sobre os judaizantes, né? O problema com os judaizantes. O que vem a ser isso? Vamos fazer uma breve volta ao passado um pouquinho, né? Nós estamos embaixo do Novo Testamento, nós vivemos hoje pela graça. No Velho Testamento, né, as pessoas tinham a lei, as leis de Moisés, eles viviam debaixo da lei, tinha toda aquela tradição da circuncisão, de ofertas, de toda aquela parte de leis que eles tinham que cumprir para poder agradar o coração de Deus. Não era só a oferta, né? O coração também tinha que estar diante de Deus. Mas Deus, lá no começo, desde o começo do mundo, ele já tinha o propósito de trazer Cristo. E quando ele manda Jesus ao mundo, nós começamos aí o Novo Testamento. Jesus veio, ele nasceu, ele cumpriu todo o ritual, vamos assim dizer, do Velho Testamento. Ele foi Senhor do sábado. E ele mostrou ao mundo, ele juntou os discípulos para que aprendessem, continuassem a levar o evangelho depois da ascensão dele aos céus. E ele prepara os discípulos para essa nova fase.
Quando Cristo vem, que é o Cordeiro de Deus, porque nós sabemos que naquele tempo do passado, os pecados, eles para serem perdoados, eles tinham que ser através de ofertas de animais, né, sacrificados. E Cristo foi o sacrifício feito na cruz do Calvário para nos dar a salvação. A partir de Jesus, encerrou-se a lei, né, e entrou-se a graça. Nós estamos hoje debaixo da graça. Mas o que aconteceu? E aí nós entramos no problema com os judaizantes, né? Os discípulos ficaram, no dia de Pentecostes, ficaram em Jerusalém para que o evangelho fosse propagado, e começou a ter todo aquele movimento cristão deles saírem pregando, as pessoas estarem se convertendo. Mas antes, o povo escolhido eram os judeus. E os apóstolos, começou em Pedro, eles começaram a pregar, porque Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Tanto judeus quanto gentios. Pedro começou a pregar os gentios, ele recebeu a ordem de Deus para pregar os gentios, né? O primeiro que recebeu a pregação do evangelho, o primeiro gentio a receber a pregação do evangelho foi Cornélio, ele e sua família, e Pedro começa a levar o evangelho aos gentios. Paulo se converte e Paulo se torna um grande pregador aos gentios, porque eu acredito que Paulo, por ele ter sido muito perseguidor antes da conversão, né, ele perseguiu muitos cristãos, então ele era muito influente. A partir do momento que ele se converte, ele vai pregar, e ele em cada lugar, né, no Império Romano, em cada lugar que ele pregava, a pregação dele era muito mais assim forte, porque as pessoas conheciam ele como antigamente, né? Ele era um Saulo, perseguidor dos cristãos, e ele de repente se torna um cristão. Então o testemunho dele era muito forte. Ele começou a pregar e a fazer, né, os grupos, tornar os grupos como igrejas, né, naquelas províncias. E os Gálatas, né? Ele pregou a igreja e fortaleceu. Só que o que aconteceu? Se convertiam judeus e convertiam gentios. E os judeus continuavam com aquela, alguns, né, não todos, mas alguns judeus continuavam com a prática da lei. Então, o que entrou esses judaizantes? Esses judaizantes eram aqueles judeus que eles eram convertidos, né, mas traziam em si a lei de Moisés. Eles queriam incluir no cristianismo que para ser salvo teriam que praticar as leis de Moisés. Ele não estava totalmente debaixo da graça, ele não aceitava totalmente a graça, a liberdade, não era mais preso àqueles ritos antigamente. Então, o que eles faziam? Eles começaram a falar para os gentios que eles precisariam ser circuncidados para fazer parte do povo judeu, porque no passado, qualquer pessoa que não era realmente israelita, não era realmente judeu, eles precisavam ser circuncidados para sim fazer parte, né, do corpo. Então, eles queriam entrar com a prática judaica dentro do cristianismo. E isso fez com que a igreja, né, começasse a ter um movimento muito complicado, porque as pessoas começaram a ficar meio que na dúvida do que era, se não era. E em Gálatas, nós vemos que em Gálatas 5, eu estarei lendo, depois todo mundo pode ler do 5, do versículo 1 ao versículo 10, que Paulo escrevendo aos Gálatas, né, porque ele soube do que estava acontecendo, e ele escreveu aos Gálatas também, e ele falou, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Nós estamos agora debaixo da graça, né? Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Nós não precisamos mais sacrifício. Nós precisamos ter um coração aberto, um coração voltado em Cristo, um coração que aceite Jesus como Salvador. O preço foi pago, né? Jesus pagou o preço. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
Mas, muitas das vezes, nós queremos o nosso lado humano, como o pastor Marcelo falou, a falta do conhecimento da Bíblia faz com que esse judaísmo, esses judaizantes que ainda existem no nosso meio, nos façam, muitas das vezes, ficar confusos. Muitas das vezes os cristãos podem perceber que o que é certo, o que é errado, fica naquela confusão, porque quando alguém chega com uma convicção de uma falsa doutrina, aquele que não é conhecedor da palavra acha até que está certo. E aqui Paulo adverte, porque Paulo, quando pregou aos Gálatas e quando pregou a todos, ele pregou o evangelho de Jesus. Ele não pregou nenhum outro evangelho. Ele foi enfático quando ele falou que não teria outro meio de ser salvo se não fosse através de Jesus. E aqui ele fala assim, no versículo 6 ele fala, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, nós vimos que naquele tempo já, esses judaizantes, né, que praticavam essas falsas doutrinas, né, eles queriam modificar o evangelho. E Paulo, ele alerta sobre todas essas coisas, e ele fala também, nós vemos também lá em Romanos, que nós já vemos estudando essas lições, quando ele fala que a justificação da fé em Jesus, nós já estudamos a lição, acho que uns 3 domingos atrás sobre isso, e ele pega os 3 versículos aqui, vamos pegar do 23 de Romanos 3, do 23 até o 26, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça e remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, que neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, nós vimos que toda a nossa fé, todo o nosso cristianismo, ele se baseia na vinda de Cristo. Hoje, as nossas igrejas, o nosso autor, né, o pastor Isaltino, ele nos traz essa colocação que hoje em dia nós estamos vivendo, muitas das vezes, os judaizantes do passado. Nós vemos que isso não foi um problema só do passado. É um problema que acontece hoje também nas nossas igrejas, né? Nós queremos trazer práticas judaicas, nós queremos trazer o judaísmo para dentro da igreja. Muitas pessoas hoje, muitas igrejas hoje, dão valores às coisas, aos objetos, à bandeira de Israel, aos objetos judaicos. Gente, teve valor. No passado, isso teve valor. Começou lá atrás o evangelho? Começou. Mas nós não podemos confundir o evangelho do Velho Testamento com o evangelho do Novo Testamento. Na realidade, o evangelho faz parte do Novo Testamento, né? A lei faz parte do Velho Testamento. É uma coisa totalmente diferente. Nós somos frutos da vinda de Jesus. Nós somos salvos por Jesus. Não adianta ser circuncidado, não adianta guardar o sábado, não adianta nenhuma prática judaica para ser salvo. Não existe isso a partir da vinda de Jesus. Nós temos que ter a consciência de que, a partir da vinda de Jesus, somente a cruz tem significado. Somente o sacrifício de Jesus tem significado. Somente a salvação em Jesus é a porta para nós entrarmos no céu. Paulo, ele pregou de uma forma muito enfática. Eu acredito que ele foi escolhido para pregar ao Império Romano, para ele ser uma pessoa que era muito estudiosa, muito culta e muito influente pela perseguição que ele teve. A salvação, a conversão de Paulo foi algo forte e ele alertou as igrejas no passado. Ele escreveu de Romanos até Filemão, Paulo escreveu 13 evangelhos e ele, em todos eles, ele enfatiza que a salvação é através de Jesus. Essa prática judaizante, elas continuam nos nossos dias. E nós temos que fazer como Paulo, nós temos que ser aquelas pessoas
que mostre que é somente através de Jesus que nós podemos ser salvos. Não existe outra forma. E é muito interessante, a gente, quando estava estudando a lição, nós vimos aqui em Efésios, né? Efésios 2, 8 e 9, ele fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras eram coisas do passado. E muitas das vezes nós achamos que a pessoa, para ser salva em Jesus Cristo, ela precisa fazer N coisas. Ela precisa ser boa, ela precisa estar na igreja todo dia, ela precisa estar segunda, quarta e sexta, ela precisa orar 3 vezes por dia. E nós esquecemos da mensagem central do Evangelho, que ela precisa aceitar Jesus como o único Salvador de sua vida. É isso que Paulo enfatiza, é isso que os judaizantes queriam tirar de cena, queriam trazer as leis, né, antigas, mas Paulo alerta a igreja sobre isso, para que não pecamos. Não venhamos a pecar quanto a isso, né? Nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras, e o pastor Marcelo bem colocou, nós precisamos estudar a palavra de Deus para não deixarmos que essa influência do Velho Testamento tenha valor de salvação nos nossos dias. Nós temos o conhecimento da palavra, vamos conhecer a história, é maravilhoso, temos que conhecer a origem de tudo, mas temos que ter na nossa consciência de que Cristo é o nosso Salvador. Cristo é quem nos dá a vida eterna. Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Antigamente tinham os profetas, antigamente tinham os sacerdotes. Hoje, nós temos ligação direta a Deus através de Jesus. E isso Paulo falou de todas as formas para que o povo de Deus, né, soubesse e vivesse a nova experiência, que é a experiência da salvação. E Paulo, no final, o pastor Isaltino, no final, ele deixa uma coisa muito interessante falando. O nosso monte, né? Antigamente o povo ia ao Monte Sinai, foi lá onde que Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. O nosso monte é o Calvário. Nós temos que ficar presos ao Monte Calvário, na cruz de Cristo. Nós temos que olhar para a cruz, não ver o Cristo crucificado, aquela imagem, mas ver aquela cruz vazia, mostrando que Cristo ressuscitou, nos dando a liberdade, né, e a sabedoria de sabermos que um dia nós vamos estar ligados a Deus. Cristo não ficou preso numa cruz, ele ressuscitou. Então nós temos que viver esse novo evangelho, nós temos que mostrar que a nossa salvação não vem através de ritos, mas vem através de Jesus, vem através da salvação de Jesus. Então foi isso que Paulo quis ao livro de Gálatas, também trazendo no livro de Gálatas 5, 1 a 10, que podemos ler, que ele mostra o grande problema de estarmos presos às leis dos judaizantes e não trazermos a lei realmente de Cristo. Então, que nós possamos conhecer mais a palavra de Deus, que nós possamos ter mais interesse em conhecer Cristo como Salvador. Não vamos deixar que essa mensagem central do Evangelho da salvação morra, porque nós precisamos, temos a obrigação de passar para a geração futura, para todas as pessoas que estão nascendo, que ainda vão nascer, nós temos que passar o Evangelho vivo, como Paulo fez, a pregar o Evangelho sem rodeios, um Evangelho puro e verdadeiro. Que Deus assim nos capacite, que Ele possa nos orientar, que Ele possa nos guardar e que Ele possa nos abençoar. Não nos esqueçamos, nós fomos salvos para levar o Evangelho vivo e verdadeiro de Jesus. Muito bem, não sei se é o pastor Marcelo que vai conduzir esse momento, mas se alguém tiver alguma observação a fazer, por favor, pode fazer. Eu queria só fazer um breve comentário para a professora Jamile, explicou muito bem. A situação estava tão complexa no início do cristianismo que foi necessário fazer um concílio, que é o Concílio de Jerusalém. Em Atos 15
E Gálatas 2:11, depois vocês podem ler com calma em casa, foi feito um concílio para definir o que era ser cristão. E nesse concílio se colocou que ser cristão não é ser uma seita judaica. Ser cristão é ter Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Não podemos aceitar o retrocesso, ou seja, alguns grupos religiosos que tentam colocar de novo práticas judaicas na fé cristã. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Muito bem, vamos então ao segundo ponto. O pastor Adenauer prossegue então na direção da lição. Eu quero só destacar, está entre nós o pastor Valdemir Dativo, seja bem-vindo, ele é pastor em Saquarema. Pastor Adenauer, por favor, prossiga. Bom dia, pastor Neemias, bom dia a todos que participam conosco deste estudo. Então vamos prosseguindo, vamos para o ponto 2, que trata do gnosticismo. O gnosticismo foi mais uma heresia, talvez a maior heresia enfrentada pela igreja primitiva. Era um movimento esotérico, que na verdade já existia. Anteriormente, em várias vertentes, o gnosticismo não é uniforme, ele tinha várias vertentes e ele tomou muito para si das doutrinas de Platão, do platonismo. Então, para a gente entender melhor o gnosticismo, vou voltar um pouquinho para a gente pensar um pouco no platonismo. O que Platão pensava? Ele dizia que, na verdade, havia dois mundos distintos e simultâneos. Um mundo era o mundo físico, é esse mundo que a gente conhece, que a gente toca, que a gente sente. E o outro mundo era o mundo das ideias, aquele mundo que está dentro da nossa mente, mas que é real também. E ele fala que todas as coisas, antes de existirem fisicamente, elas existem no mundo das ideias. E o problema é que tudo que existe fisicamente se corrompe, segundo Platão. Então, pense, por exemplo, num carro. Um carro ele existe fisicamente, mas antes dele existir fisicamente, alguém imaginou esse carro, então ele já existia no mundo das ideias. E um dia, aquele carro específico vai virar ferrugem, vai acabar, vai virar pó, mas ele vai continuar existindo no mundo das ideias. Então, Platão ele atribuía à realidade física um desvalor, algo ruim, porque perene, segundo ele, era aquilo que estava no mundo das ideias. O gnosticismo, então, traz isso como para suas doutrinas. E aí alguém pode se perguntar, mas por que a gente precisa saber disso? Qual é o interesse que nós temos no que as pessoas creiam, pensam, ou estudam, ou divulgam? E aí eu penso, isso aí é uma coisa bem particular minha, eu penso assim, enquanto as pessoas estiverem crendo, pensando, praticando no seu núcleo, não teremos nenhum tipo de problema. Porque o problema começa quando se tenta introduzir esse pensamento, essas crenças e essas práticas na igreja. Então, o que nós vemos nos textos bíblicos é sempre uma reação da igreja, uma apologia por meio dos apóstolos, por meio de escritores bíblicos, com relação à tentativa de infiltrar na igreja doutrinas estranhas. Você não vê um combate à prática religiosa feita fora da igreja. Não se perde tempo com isso. A preocupação está na igreja. E é interessante que, como toda doutrina herética, ela vai sempre aparecer de forma bonita. Se ela aparecesse feia, ela já seria descartada pela sua aparência. Mas eles procuram dar uma roupagem bonita para que as pessoas se encantem com aquilo e comecem, então, a trazer para a sua realidade eclesiástica, para dentro de sua igreja. Então, o gnosticismo começa com esse nome bonito, gnosis. O que é gnosis no grego? Conhecimento. E aí hoje alguém podia perguntar, mas o conhecimento não pode ser algo ruim? Como é que pode ser algo ruim você buscar conhecimento? Não foi Jesus que disse, conhecereis a verdade vos libertará? Então tem que conhecer. O problema é que esse conhecer, essa gnosis, que é referida no gnosticismo, não é um conhecimento adquirido
intelectualmente, não é um conhecimento buscado por meio de estudos, por meio de leitura, por meio de aprender as coisas. Não, é algo intrinsecamente esotérico, é intuitivo. É a pessoa buscar, por meio de práticas religiosas, por meio de rituais, por meio tentar ter algum encontro diferenciado com a divindade, e aí, então, lhe seria dada uma iluminação especial, e essa iluminação é que possibilitaria alcançar a salvação. Então, é algo extremamente perigoso. E aí, eu vou destacar alguns pontos do gnosticismo para a gente ver que, apesar de ter sido uma das heresias mais combatidas pela igreja primitiva, logo no primeiro século, ainda hoje nós vemos traços gnósticos em determinados ramos do cristianismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é essa busca do conhecimento que não é intelectual, é de um conhecimento experimental, de um conhecimento metafísico. Isso é muito complicado. Hoje ainda tem pessoas que defendem que você não pode estudar a Bíblia, você não pode estudar teologia, porque esse conhecimento, ainda usa um texto bíblico, fala: a letra mata, o espírito vivifica. E, na verdade, buscam um relacionamento com Deus apenas por meio empírico, por meio das sensações. E isso é extremamente perigoso, porque era isso justamente que o gnosticismo defendia. Era uma revelação especial, uma iluminação especial para determinadas pessoas, e isso não encontra base bíblica. Outro ponto aqui, então, do gnosticismo que é interessante falar, que assim como no platonismo, que eu já falei, tinha esse dualismo do mundo real com o mundo das ideias e com o mundo real físico, ele era um mundo corrompido, também o gnosticismo via o corpo e a criação física como algo ruim, como algo corrompido. E a consequência, então, direta disso aí é que havia um grupo de gnósticos chamados gnósticos docéticos, e eles acreditavam e defendiam que Jesus Cristo não veio ao mundo em carne, que Jesus Cristo apenas aparentava ter um corpo físico, mas ele não tinha corpo físico. E por que eles diziam isso? Ora, porque eles acreditavam que o corpo era algo mau, intrinsecamente mau, irremediavelmente mal. Então, Jesus não podia ter vindo num corpo mau. E aí eles falam que Jesus era algo como fantasma, algo fantasmagórico. Não podia sequer ser tocado, porque ele não tinha corpo, ele tinha apenas aparência. E aí, em cima dessa heresia, mais uma outra heresia. Então, consequentemente, Jesus não morreu na cruz para nos salvar. Consequentemente, os nossos pecados não foram pagos na cruz. Então, veja só que coisa absurda, que vai se sucedendo uma coisa chamando a outra, uma coisa chamando a outra. E, então, precisamos pensar que isso é muito ruim, ainda hoje, quando a gente tenta colocar esse peso sobre a criação, sobre a nossa vida física, sobre a carne. Você não carne é má, o homem é mau, e não é necessariamente mau, porque tudo que Deus fez é bom. Deus acabou a criação e falou: eis que tudo é muito bom. Deus se agradou daquilo que ele criou. É verdade que o homem caiu e o pecado do homem deformou a criação, mas não a transformou de tudo em algo ruim. Outra vertente do gnosticismo, que eu ainda verifico também com alguns traços hoje em alguns setores do cristianismo. O gnosticismo ele entendia a divindade como sendo um núcleo de éons, e esses éons eram emanações da divindade. Então, vários éons, todos ali, um núcleo. E diz que um desses núcleos, justamente o éon ruim, o éon mau, conseguiu fugir, sair daquele núcleo da divindade.
e passou a se contrapor à divindade. E esse núcleo ruim, esse éon ruim, ele criou o mundo que nós conhecemos. Então, o mundo material, todo o universo, foi criado por essa parte da divindade que é ruim. E eles acreditavam que essa parte da divindade que é ruim passou a se declarar, a se considerar criadora de tudo, criadora do universo, que realmente criou, e única divindade. E eles atribuem esse éon mal ao Deus do Antigo Testamento. Então, pense que quando nós ouvimos cristãos falando, mas esse ensino é do Novo Testamento, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um Deus vingativo, era um Deus da guerra, nós estamos reforçando exatamente esse ensino gnóstico. Porque, na verdade, há um só Deus, é o mesmo Deus. É o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento, é o Deus da criação, é o Deus da Bíblia. E nós somos levados, às vezes, por esse engano. Então, tenhamos cuidado com esses ensinos que são bem homeopaticamente, bem devagarzinho, a conta-gotas, eles são colocados na nossa mente para que a gente pense, que a gente raciocine da forma como os gnósticos pensavam. Então, vamos lembrar, Jesus veio ao mundo em carne, sim. Jesus viveu entre nós, Jesus sofreu as mesmas tentações que nós, sem ter pecado. Jesus foi à cruz do Calvário, morreu em meu lugar, em seu lugar, morte física, morte dolorida. Jesus ressuscitou 3 dias depois para nos mostrar que venceu a morte e para nos possibilitar essa mesma vitória. Nós haveremos de ressuscitar, e essa é outra coisa que é negada pelos gnósticos. Os gnósticos não admitem nem a ressurreição de Jesus, porque não admitem que ele morreu, e nem a nossa ressurreição. Por quê? Porque eles não veem sentido em nós ressurgirmos fisicamente. Porque na mente gnóstica, o corpo é uma prisão. Porque quando esse Deus mau, esse íon mau, criou a humanidade, não tirou de dentro da humanidade a essência da divindade. E a essência da divindade habita em nós na forma da nossa alma. Nós somos, na verdade, essa essência da divindade. Só que o corpo atrapalha, o corpo é uma prisão, segundo os gnósticos. Então, eles não veem sentido de, depois de nós nos vermos livres dessa prisão, livres do corpo, que um dia nós sejamos ressurretos para novamente ter um corpo físico de novo. Então, isso é um engano, porque a Bíblia nos diz que nós fomos criados sob as bênçãos de Deus. Deus se agradou da nossa criação e que a nossa alma ela é eterna, imortal, esse corpo vai perecer, mas um dia, no dia que aprouver o Senhor, nós haveremos de ressuscitar com um corpo espiritual, sim. Nós teremos um novo corpo. E a ressurreição deve ser uma realidade que nós não podemos perder de vista, porque é algo também intimamente ligado à nossa fé, intimamente ligado ao cristianismo. E, por fim, é importante a gente saber que essa sabedoria que os gnósticos diziam ter, na verdade, ela foi rechaçada, rejeitada, diminuída pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele descuidava do conhecimento. O apóstolo Paulo era um homem instruído, era um homem conhecedor da lei, do Antigo Testamento, era um homem que procurava realmente saber das coisas, falava vários idiomas, então era alguém que buscava conhecimento. Mas quando ele rechaçava esse conhecimento dos gnósticos, ele estava afastando toda forma de esoterismo do meio da igreja. Aquelas crenças, aquelas crendices absurdas, aquelas crendices que não encontram base bíblica, aquelas crendices que surgem, a gente nem sabe de onde que surge, mas aí você vai ver na Bíblia onde é que está isso. Não tem. Mas isso foi uma
algo que Deus me deu. As pessoas costumam falar isso assim, algo que Deus me deu. Nós não devemos nunca relativizar a experiência que as pessoas tiveram com Deus. Só que a experiência com Deus, ela é sempre, sempre, sempre pessoal. Ela nunca serve de regra para a igreja. Cada experiência só serve para a própria pessoa. O que serve de regra para a igreja é a Bíblia, é a palavra de Deus revelada a nós. E esse conhecimento é o que nós devemos buscar, porque é esse conhecimento que realmente importa. É isso aí. Pastor Neemias, devolvo a palavra. Muito bem, pastor Adenal, muito bom. Se eu não pudesse, objetivamente, falar então só os tópicos dos traços do gnosticismo que se percebe hoje no Evangelho. O traço do esoterismo, em algumas práticas, traço da identificação do Deus do Antigo Testamento como sendo diferente do Deus do Novo Testamento, ou como sendo um Deus mau no Antigo Testamento. Que eu falei mais dos eões, de que essa visão de que a carne seria ruim nela mesma, o nosso corpo físico, a nossa realidade física seria algo ruim, quando na verdade não é. Acho que foi isso que eu falei, pastor. Porque eu acho que também que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau e um Deus Isso, eu hoje falei. é um Deus mau. Ok. Muito bem, pastor, que ótimo, louvado seja Deus. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma abordagem que está na sala. Objetivamente, a gente pede que seja feita essa abordagem. O pastor abordou as influências, na verdade, de Platão. Realmente, na época do Evangelho, o platonismo era algo que, na verdade, infestavam as sinagogas até, e na verdade, que estavam começando a conhecer mais do cristianismo. Então, os judaizantes, eles tentavam exatamente lembrar, porque a filosofia, o mito da caverna, por exemplo, de que as pessoas viam através de sombras e não uma realidade que Platão colocou, né? Que nós víamos através de sombras, o mito da caverna. E por isso era necessário o conhecimento, na verdade, para que possamos não ver em sombras, mas ver uma realidade. E esse conhecimento era, na verdade, o que se expunha nessa época de uma forma muito veemente. E isso influenciava as pessoas. Talvez hoje, como já foi abordado, há até essa compreensão também em algumas igrejas de que não precisa muito saber da Bíblia. É preciso saber apenas que Deus pode se manifestar em cada um. Então, há uma controvérsia. Nós precisamos entender o quê? A Bíblia pelo conhecimento ou pelo Espírito? Esse conflito é o que existia, na verdade, desde tempos imemoriais, né? Porque Deus se manifesta, como o pastor Marcelo leu, das coisas, ele faz as coisas simples, né? Para conflitar exatamente os sábios e os entendidos. Então, hoje nós temos a compreensão plena de que a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, unida ao Espírito Santo, nos dá uma compreensão plena, porque o princípio da ciência é Deus, né? Muito bem, não é propriamente uma abordagem de pergunta ao pastor Adenal, mas ele pode concluir se o pastor Adenal desejar. Ok? Não, pode prosseguir. Ok, pastor Zanon, então, vamos lá ao ponto seguinte, com a palavra ao pastor Zanon. Olá, irmãos, graça e paz. Primeiro quero desejar a todos a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando cada família, cada lar,
cada um dos irmãos, dizer que a gente está com saudade e poder estar com os irmãos, né? Tão breve quanto for possível, Deus permita a gente estar junto novamente. Eu fiquei com o ponto 3, que diz: a grande intervenção de Deus na história. E graças a Deus que ele interveio na história, né? E o autor aqui ele vai dizer o seguinte: Jesus veio na plenitude dos tempos. Aí, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Existe ainda outro texto em Marcos, no capítulo 1, verso 14 e 15, que corrobora com isso e diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa ideia de plenitude de tempo é muito importante a gente perceber como Deus interveio na história, num tempo histórico. Isso nos deixa claro que Deus não perdeu a mão em nenhum momento, Deus não abandonou a humanidade em nenhum momento, muito pelo contrário, estava atento e agindo na história, preparando o mundo e as pessoas para esse grande advento, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra plenitude, lá no grego, no original, significa aquilo que é preenchido. No sentido de tempo, denota que é o tempo que foi consumado, que foi cumprido, que foi realizado. Jesus não veio nem antes, nem depois. Ele veio no tempo certo. Ele veio no momento que Deus preparou. Alguns teólogos, como Langston, por exemplo, ele vai falar de uma preparação para a vinda de Jesus, que Deus preparou tanto os povos pagãos quanto o povo judeu, o próprio povo de Israel, né, o povo escolhido de Deus, também foi preparado. A gente vê toda essa ação de Deus, Deus agindo na história para poder preparar esse momento em que ele viria. Mais tarde, diz aí o autor, ainda continuando na lição, mais tarde alguém dirá que ele é o clímax da revelação. Hebreus 1, se você abrir lá também a sua Bíblia, quiser acompanhar, diz assim: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Bom, Cristo é a revelação máxima de Deus à humanidade, a revelação especial de Deus à humanidade. Deus tem se revelado desde o início de tudo. A gente vê Deus se revelando através da natureza. A gente poderia, como o Salmo 19, verso 1, né, fala sobre essa manifestação de Deus, como Deus se revela, né, pela natureza. Mas na pessoa de Jesus Cristo, ele é a revelação especial de Deus, mostrando que fora de Jesus não há salvação, não há consumação de nada. Na transfiguração, por exemplo, também o autor diz aí, ao tirar Moisés e Elias de cena, Deus disse para ouvirem Jesus, também lá em Mateus, capítulo 17, verso 4 e 5, lá diz assim: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Essa experiência aqui de Pedro, Tiago e João foi muito importante e eu creio que até preponderante. Eu não lembro se foi o pastor Marcelo que comentou do Concílio de Jerusalém, né? Aonde foi decidido ali o tema, um dos temas
ali abordados, talvez o principal era prega-se ou não para os gentios, né? A palavra de Deus, o evangelho da graça. E eu creio que essa experiência que esses apóstolos aqui tiveram com Jesus lá naquele monte da transfiguração, tirando Moisés, que representava a lei, e tirando Elias, que representava os profetas de cena, e colocando Jesus, elevando Jesus, e colocando em evidência a pessoa de Jesus, então eu creio que isso também ficou no coração daqueles discípulos que mais tarde puderam decidir: sim, vamos pregar aos gentios, sim, o evangelho é também para os gentios, porque a palavra lá em João, né, fala que ele veio para o que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a princípio, Deus preparou a humanidade, Deus preparou o povo judeu. Na plenitude dos tempos, Jesus veio para cumprir o seu papel, cumprir o seu propósito, mas em dado momento, o povo judeu, aquele que era o guardião da promessa, da vinda do Messias, esse não o entendeu, não aceitou Cristo, né? E aí, então, o evangelho é aberto aos gentios, a nós, né, que estamos hoje salvos pela graça de Deus e podemos ouvir, mesmo não sendo judeus, hoje nós temos a salvação vinda de Cristo. Também o autor continua dizendo o seguinte: segundo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Por isso, Cristo é tudo em todos, diz ele. É a expressa imagem de Deus. E aqui ele diz, imagem é grego eikon, que significa espelho. Jesus é a face de Deus. Interessante que a atuação de Deus não só na história da humanidade, mas também na história individual de cada um de nós. Essa ideia de imagem de Deus, Deus está resgatando a sua imagem no ser humano, tentando fazer isso através da pessoa de Jesus e daqueles que aceitam Jesus. Tem um amigo que é Orives, e ele contando que certa vez, lançando fogo ali no ouro para poder purificar o ouro, que essa é uma das maneiras de você purificar o ouro ali, lançando fogo sobre ele, e as impurezas foram saindo, e de repente, quando ele olhou para o ouro derretido, purificado, ele pôde ver o reflexo do seu rosto nitidamente naquele ouro, derretido e limpo, e então ele se emocionou porque ele viu ali uma mensagem de Deus, né? Quando Deus ele prepara a gente, vai transformando a gente dia a dia, a obra que Cristo começou na plenitude dos tempos, na sua vinda, na sua morte e ressurreição, ele continua fazendo em nós até ver a sua imagem completa em nós novamente. Então, esta ideia era determinante na teologia de Paulo. Se você continuar aí a lição comigo, ele não abria mão dela. Nada era maior que Jesus. Isto era o antídoto contra as heresias. Ou seja, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, a verdade encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como dizia João. Aliás, João, dos evangelhos, João é aquele que se preocupa, você vê isso nitidamente no evangelho, na defesa da divindade de Cristo. Jesus era Deus encarnado, presente na humanidade, na plenitude dos tempos, Jesus veio. E naquela época havia um esgotamento religioso de divindade. Se você for lá na Grécia, por exemplo, no Areópago, onde Paulo pregou, havia ali um panteão de deuses, de estátuas, onde diversas pessoas do mundo inteiro podiam passar e, de repente, se identificar com algum deus daquele. Havia já um esgotamento, a religiosidade pagã já estava deuses para tudo que é gosto, que é tipo. E ali havia uma estátua ao Deus desconhecido, que Paulo pega aquilo ali e usa como forma de evangelizar aquele povo que estava ali. Mas aí, quando ele entra no assunto da reencarnação, da ressurreição, perdão, reencarnação não, da ressurreição, ele é contido pelos filósofos e aqueles que estavam ali, pensadores, talvez alguns gnósticos, docetas, entre outros, como já foi citado e explanado pelos professores anteriormente na aula, e então foi interrompido.
porque era um assunto controverso ainda, um assunto que ainda faltava, tinha muita dificuldade daquele povo a aceitar essas verdades. Continuando aqui, ele diz assim, as heresias atuais, aí a gente vai caminhar um pouco para o nosso tempo, né? As heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. A pessoa é salva por ele, mas fica presa de demônios, de maldição de palavras, de maldição hereditária. Precisa de reza forte, de um guru para quebrar as maldições. Que tristeza! Um Cristo fraco e demônios fortes. Cristo salva a pessoa, entra em sua vida, mas não consegue transformá-la e livrá-la do maligno. Ela é nova criatura, mas nada muda. E só passa a ser nova mesmo quando alguém quebra alguma maldição de sua vida. Isso a gente tem, infelizmente, presenciado em vários segmentos cristãos, evangélicos do nosso tempo. O cristianismo, no Brasil principalmente, né, lembrando que a nossa matriz, a matriz brasileira, nós fomos descobertos e nós não fomos, na nossa origem, de matriz cristã evangélica. Nós carregamos o brasileiro, eu estou trazendo para o nosso país, né, para a nossa realidade. Ele trouxe consigo muito misticismo. A gente vê, eu fui criado num lar que não tinha religião, e quando a gente não tinha religião na época, pelo Brasil ser predominantemente católico, de religião cristã católica, eu, por exemplo, me dizia católico. Mas na minha casa eu aprendi com meus avós, com meus parentes e tal, que tinha uma ferradura atrás da porta, era banho de arruda, trevo de 4 folhas, tinha um copo com água com dente de alho atrás da porta para poder cortar o mal-olhado, planta comigo ninguém pode na varanda, para que se alguém passasse botando olho gordo, aquilo ali cortava. Isso tudo são misticismos, são coisas que vão sendo inseridas dentro da cultura. E há muitos elementos culturais que a gente pode aproveitar, mas há outros que a gente tem que olhar e não deixar que isso contamine o evangelho. Nós nascemos de novo, somos nova criatura, temos a verdade expressa na palavra de Deus para nos ensinar a como viver hoje um relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com Cristo. E é Cristo que nós devemos olhar, é para Ele que nós devemos olhar e aprender. Então, dentro dessa visão atual, diz aí, o salvo precisa de alguma coisa além de Cristo. Eis a base das heresias. Quando alguém precisa de algo que vá além de Cristo. Aí você abre um leque de opções e de atitudes para os mais diversos pensamentos para tentar preencher alguma lacuna. Só que isso é muito complicado. E por quê? Porque alguns pensamentos acabam anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E isso é muito perigoso. Você vê dentro de alguns segmentos cristãos, por exemplo, que se dizem cristãos, mas que se autoflagelam, né? que tem que pagar alguma penitência para poder receber alguma bênção a mais, além daquela que Cristo já conquistou na cruz do Calvário, ou seja, o sacrifício dele, a sua morte na cruz não foi suficiente? Será que não foi suficiente? O que mais ele precisa fazer? Deus já interveio na história da humanidade, já fez o sacrifício dele há 2000 anos atrás, foi suficiente, não precisa fazer mais nada. Né? Continuando aqui, mas os hereges insistem. Cristo e os dons, por exemplo, o mau uso dos dons, ou a má interpretação, por exemplo, dos dons de Cristo dentro do segmento evangélico. Algumas igrejas evangélicas, por exemplo, elas diziam que se a pessoa não falasse, não tivesse o dom de línguas, por exemplo, ela não poderia assumir um cargo na igreja. Olha que coisa! Como que a gente deixou um pensamento assim entrar dentro da igreja? É só ler a palavra do Senhor. Paulo mesmo, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, que vai falar sobre dons espirituais, por exemplo, parece aqui que a gente está entrando
está fugindo um pouco do tema, mas não, isso tem muito a ver com pensamentos errados acerca do Evangelho, acerca da dinâmica do Evangelho, da Igreja, de Cristo, do Espírito Santo, do próprio Deus, de como ele age na vida do crente, como ele age na vida da igreja, porque são tudo portas para a entrada de heresia, de pensamentos errados, mas a gente pode aprender muito com Cristo se a gente tiver honestidade de propósito, se quiser ouvir a verdade, né? Porque a gente quer criar coisas, parece que inventar coisas para poder somar ao que Cristo já fez. Para finalizar esse ponto aqui, o autor vai dizer aí, precisamos recuperar a centralidade da pessoa de Jesus Cristo na vida da igreja. Ela é dele, ou seja, a igreja é dele. Ele a comprou. Pastores e líderes não são seus donos, apenas tomam conta dela para ele. Precisamos pregar e ensinar sobre Jesus. Sua figura está desbotada em muito cântico que fala dos sentimentos do adorador, mas não do adorado. Culto em que Cristo não seja o centro, cântico em que Cristo não seja glorificado, pregação em que Cristo não seja anunciado, é tudo problemático. Deve ser repensado. Então, a gente sabe que Lutero foi o grande reformador, um nome dentro do segmento evangélico. Será que a igreja, aí fica uma pergunta retórica para a reflexão dos irmãos, será que a igreja de hoje, muitos segmentos cristãos, não precisam repensar, não precisam reformar seus pensamentos, buscando na palavra do Senhor orientação e com amor, com honestidade, e olhando para Cristo, encontrar as respostas, né? Então, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os cristãos, que Deus abençoe cada um de nós. Amém? Deus abençoe, amados. Passa a palavra aí. Muito bem. Alguém da sala deseja fazer alguma abordagem? O pastor Zanon, se desejar, por favor, vamos ouvir. Eu gostaria de assim, na verdade, de a chamar a atenção, né? O pastor falou, pastor Zanon, né? Sobre a questão dos dons de línguas e até citou um exemplo dizendo que algumas igrejas as pessoas, os irmãos não podem ser, enfim, ocupar nenhum cargo se não tiver o dom de línguas. Eu entendo que o que acontece? Eu acho que existe algo assim muito grave nas igrejas neopentecostais. A gente visita as igrejas, não é mesmo, no nosso ministério, e a gente vai observando. E existe algo assim que é muito sério, eu considero muito sério, que as igrejas neopentecostais, algumas, não vou generalizar, elas entendem que a pessoa recebe Jesus, mas quando recebe Jesus, ela não recebe o Espírito Santo de Deus na sua plenitude como nós cremos. E elas precisam, então, estar buscando paralelo. Aceitou Jesus, mas precisam estar buscando os dons de língua, porque elas atribuem que só as pessoas que têm o dom de língua recebem o Espírito Santo. E isso a gente entende que é uma heresia. A gente vê pessoas aflitas, angustiadas, irmãos sinceros que receberam Jesus, mas que entram numa angústia, numa aflição, em estarem buscando o dom de língua, porque, enfim, na sua igreja, o seu pastor pregou, disse que para receber o Espírito Santo precisa ter o dom de línguas, e aí essas pessoas se sentem inferiorizadas e ficam angustiadas e fazem jejum e oração e o dom não vem, porque nós sabemos que o dom é distribuído pelo Senhor da forma como Ele quer, porque entendem que se não falar em língua não tem o Espírito Santo. Eu estou trazendo isso porque eu acho que é um assunto interessante para a gente estar abordando e esclarecendo, não é mesmo, pastor? Obrigada pela... Muito bem, mais alguma abordagem? Preferencialmente que seja alguma arguição ao professor sobre aquele ponto que, de repente, ele pudesse destacar mais. Pastor Valdemir Dativo, por favor.
Pastor Neemias, a minha intervenção na pergunta que eu gostaria de fazer ao pastor Zanon, pegando o ponto que é a grande intervenção de Deus na história, e em falando sabe, a plenitude do tempo, baseado lá em Gálatas 4:4, eu queria só saber, saber mesmo, de fato, se a revelação maior dessa plenitude estaria ligada à volta de Jesus, quando ele buscará a sua igreja para estar com ele na eternidade. Se é essa a intenção que eu posso ter, de fato, ou que eu preciso ter, de fato, pensando nessa plenitude do tempo. E sendo Jesus aquele que veio, morreu, ascendeu, e agora, para que essa plenitude maior, se a volta de Jesus seria o preenchimento dessa plenitude maior, eu posso pensar desta forma, ou estaria pensando equivocadamente, baseado nessa grande intervenção de Deus, que a volta de Jesus também será uma grande intervenção de Deus na história? Basicamente, essa seria minha pergunta ao pastor Zanon. Então, essa plenitude aqui do qual ele se refere, né, é sobre a primeira vinda de Cristo. Tá? É a plenitude, como disse aqui, vem do grego pleroma, que significa aquilo que é preenchido, um tempo que foi cumprido, histórico. Porque a palavra tempo também aqui nesse texto é cronos, ele usa o cronos na tradução, né? Que a gente sabe que tem o tempo cronos e o kairos, né? O kairos é um tempo que a gente não conta como a gente conta horas, dias, meses e anos, né? Então, essa plenitude aqui, a princípio, não tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Óbvio que dentro do kairos, do tempo de Deus, que a gente não sabe quando será, isso vai acontecer. E quando acontecer, vai acontecer dentro do cronos, né? Dentro do tempo histórico, porque a história continua, a história ela é linear, né? Ela vai avançando e nós estamos vivendo a história. Mas, no que diz respeito à vinda de Cristo naquele tempo lá atrás, isso se cumpriu dentro de um tempo determinado, né? Deus foi preparando todo um ambiente interno dentro do povo judeu, preparou o povo judeu para aquele momento e preparou também toda a humanidade de uma certa forma, né? Todo o contexto histórico envolvido ali. Tá? Mas aqui, plenitude de tempo é o tempo histórico que aconteceu lá atrás, né? Acho que é isso. Ok, vamos então à conclusão. Pastor Marcelo, por favor, vamos à conclusão desta lição. Bom, meus irmãos, é uma alegria, primeiramente, ouvir os irmãos e saber que nós temos pessoas participando em várias partes do mundo. Então, onde você estiver, sinta o nosso abraço. Mesmo distante, saiba que você é muito importante para nós. Tá? Deus te ama como Deus nos ama. E hoje nós vimos nessa lição tão esclarecedora, primeiramente com a professora Jamile, né? Os problemas com judaizantes, né? Que ela abordou, né? Que queriam tornar o cristianismo numa seita judaica. E houve o Concílio de Jerusalém, Atos 15, em Gálatas 2:11, e vimos que a igreja primitiva colocou pontos importantes e basilares para o prosseguimento dela, ou seja, não somos uma seita judaica, nós somos cristãos, nós não somos como salvos pela lei, mas somos salvos pela graça de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Tá? Depois nós vimos o pastor Adenauer, né? Gnosticismo, movimento esotérico, muito bem colocado também, né? Que ensinavam que a salvação era pelo conhecimento. Ele abordou algumas questões, né? Como eles colocavam que o docetismo, ou seja, Jesus aparentava ser de carne, mas era um espírito, né? Negando assim a humanidade de Cristo. E João 1:1 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Eles colocavam também que Deus mal no Antigo Testamento e que o corpo é ruim. Nós somos templo do Espírito Santo, então o corpo não é ruim, o corpo é bom. Tá? E depois, o pastor Zanon, muito bem colocado, a grande intervenção de Deus na história, né? O centro da história humana é Cristo, o centro da igreja é Cristo. Não somos teocêntricos, nós somos cristocêntricos, né? Meus irmãos, o professor coloca de uma forma muito interessante, né?
O antídoto às heresias é uma cristologia forte. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada. E ele coloca, primeiro ponto, né? Recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Sim na cruz, sempre me glorio. 2. A igreja é um evento cristológico. Seu carro-chefe não é o louvor, por mais que amemos o louvor, nem o pregador, por mais que amemos uma palavra bem explicada, bem estudada, nem a sua eclesiologia. Cristo é a razão de ser da igreja. E terceiro, nada além do Novo Testamento. Cristo é o clímax da revelação e, no dizer de Lutero, o cânon dentro do cânon. Ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem ele, não há salvação nem entendimento. E, terminando assim, eu me lembro muito como nós somos herdeiros da Reforma. Nós não somos reformados, nós viemos separatistas ingleses, mas somos herdeiros que temos as mesmas bases, né, da Reforma. Eles colocam as 5 solas. Sola gratia, só a graça. Sola fide, só a fé. Sola Cristo, só Cristo. Só a Escritura, só a Escritura Sagrada. E só lhe deu glória, só a Deus a glória. Houve um amigo, um pensador e um pastor chamado Rubem Alves, que ele falou uma pequena ilustração para terminar, que os pássaros queriam cantar, estavam livremente cantando, era uma alegoria. Cantavam de forma muito bonita e bela, como Deus assim os criou, e vieram, então, os doutores urubus. E os doutores urubus começaram a dizer que, para os pássaros cantarem, eles tinham que fazer a escola dos urubus, porque eles não tinham certificado nem autorização para cantar. Eles tinham que fazer a escola dos urubus. E tinham que estudar aquilo que os urubus estavam ensinando. E aí foram estudar aquilo que os urubus estavam ensinando, para só então poder cantar. E depois de um tempo, eles saíram e podiam cantar, mas tinham que ter autorização dos urubus. O que Rubem Alves quer colocar com isso? Não permitamos que ninguém venha colocar fardos em nossas costas. Jesus nos ensinou dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não permita que venham com ideias estranhas, com pensamentos espúrios, que o pastor é que tem a palavra única, ele que é o caminho da salvação. Cristo é a salvação. A igreja tal é ela que salva. Cristo é que salva. Não permita que coloquem peso nas suas costas. Jesus Cristo veio nos dar liberdade, veio nos dar o grande amor que ele tem e veio nos ensinar que só nele, só em Cristo, há salvação. Deus te abençoe nesta manhã e possa cada vez mais ser feliz com Jesus. Amém. Muito bem, assim a gente termina a nossa lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, que é uma escola bíblica virtual. Nós vamos ter a palavra final com a nossa diretora. Eu apenas quero realçar, você que nos acompanhou desde as 10 horas da manhã, e provavelmente vai perceber essa aula depois, ou então, durante esse período, acompanhou alguns minutos, não deu para acompanhar todos, já estamos a 1h20 no ar. Hoje tratamos de pontos aqui que, de repente, trazem conflitos para aquilo que você crê. E, humildemente, nós apresentamos que é dentro da perspectiva que cremos e abraçamos como Igreja Batista. Mas isso não diminui você, nem aumenta-nos. Pelo contrário, somos todos do corpo de Cristo. E estamos aprendendo. E só a eternidade realmente nos dirá e nos esclarecerá todas as coisas. O nosso foco é amar o reino, amar as pessoas e servi-las sempre com alegria. Esse foi o foco de todos os preletores aqui para abençoar a sua vida. Com a palavra, então, a nossa diretora, Neuza Santos Rosa, para as conclusões. Amém. Vimos que Cristo é a solução, Cristo é o remédio, é o antídoto para qualquer mal. O nosso foco tem que ser a cruz de Cristo.
se perdermos esse foco, corremos um grande risco, um risco que não vale a pena. Boa semana a todos, muito obrigada pela presença. E encerraremos agora com uma mensagem musical. Ok? Está difícil.
Olá, irmã Neuza. Parece que houve um pequeno problema técnico aí, né? Continuar, então, com a escola dominical aí. Tá? Partindo lá da sede lá. Pastor. De repente ficou o silêncio, né? Está com problema de internet. Deve ter caído a internet para ele lá. Podemos ir lá na sede. Tem um pastor visitante aí, né, de Saquarema. Eu não guardei o nome dele. Não é de Saquarema? Eu tinha. Ele está presente ainda? Deixa eu ver aqui. Acho que não se manifestou. Denise, ora encerrando nossa EBD. Seria uma mensagem musical, um vídeo, mas ele não conseguiu colocar. Sim. Então, vamos orar. Pai bendito, Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra nas nossas vidas, porque é ela que nos liberta, Senhor. Jesus, nos ajuda, Senhor, a Te buscar, em conhecer a cada dia, cada momento nas nossas vidas, Senhor, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos transforma, e é a palavra também que não nos deixa pecar contra Ti. E é ela, Deus, que nos dá a real certeza de que Tu és Deus e Senhor das nossas vidas, de que Tu morreste naquela cruz, através do Teu Filho Jesus, aleluia, ressuscitou e vivo está. Essa é a grande verdade. E que um dia Tu voltarás, Senhor. E cremos, ó Deus, pelos sinais de que Tu estás breve, essa volta Sua está breve. Senhor, obrigado pela vida dos pastores, da irmã, ó Pai, Jamilie,